A data era 27 de junho de 2011. Eu tinha acabado de terminar o primeiro semestre do curso de teologia e eu estava entrando de férias, e é bem comum nessa época das férias os estudantes de teologia irem atrás de algum recurso para poderem pagar o próximo semestre, não é? Isso não foi diferente comigo, então eu juntei um grupo de amigos e me dirigi até o estado do Paraná e pretendíamos ali captar recursos, não é? Para poder pagar o próximo semestre de teologia. E nós abastecemos o carro na cidade de Curitiba por volta das 11h30 da noite, meia-noite. E eu lembro que eu estava sentado no lugar do passageiro, na frente, e eu ofereci ao meu amigo, o Sérgio, que eu pudesse dirigir a partir dali. Ele disse que não, que estava tudo tranquilo. Evandro, descansa, mais para frente você dirige. A nossa viagem tinha ainda mais algumas 4 horas pela frente. E eu lembro que eu dormi no posto ali de gasolina, abastecendo. E enquanto eu dormia, na cidade de Palmeira, 220 quilômetros para frente de Curitiba, o meu amigo Sérgio, enquanto dirigia, ele atropelou um cavalo. Ele conta que o cavalo entrou na pista, não é? E ele não conseguiu frear, nem tampouco desviar, e o cavalo então foi atingido pelo veículo. E o cavalo inteiro caiu em cima de mim, justamente naquela parte ali onde eu estava sentado. Eu lembro que todos eles ficaram bem, né? Conseguiram ser socorridos, mas eu fiquei preso nas ferragens do carro, aguardando ali o corpo de bombeiros e um equipamento especial para que me tirasse dali. Eu fiquei preso nas ferragens do carro cerca de 50 minutos. E eu lembro que, enquanto preso na ferragem do carro, né, eu lembro que eu acordei. Eu acordei por alguns segundos, assim. E quando eu acordei e tentei me mexer, eu não consegui, eu ouvi a voz do meu amigo aqui do lado dizendo: Evandro, não se mexe. Nós atropelamos um cavalo, o cavalo caiu em cima de você. Tá? O socorro já está chegando, não se mexe, tenta respirar, tenta ficar acordado. E eu lembro que eu apaguei de novo. Na sequência, depois de não sei quanto tempo, eu acordei novamente. Dessa vez que eu acordei, eu fiz uma oração a Deus. Eu pedi a Deus que não me deixasse morrer. Eu tinha um desejo muito grande, eu tinha um sonho muito grande de ser um ministro na igreja de Deus, de ser um pastor. Eu lembro que eu pedi isso para Deus em oração, falei: Senhor, não me deixa morrer aqui, deixa eu ser pastor na Tua obra. E eu também ainda não era pai, eu tinha um desejo muito grande de ser pai, então eu pedi para Deus que, além de me deixar ser pastor, me deixasse também ser ainda pai. Eu não queria morrer ali. Eu lembro que eu apaguei de novo e não acordei mais. O socorro chegou por volta de 3 horas da manhã e a minha situação era muito grave. Eu tinha politraumatismo na face, né? E alguma parte do corpo também foi prejudicada ali com o acidente. Então o socorro decidiu voltar comigo para a cidade de Curitiba, que ficava 2 horas atrás. Eu tinha passado por lá e agora eu tinha que voltar para o hospital em Curitiba chamado Angelina Caron. Então me tiraram do carro, me colocaram na ambulância junto com os meus amigos e seguiram então a toda velocidade para Curitiba. Na estrada, depois de meia hora de estrada rumo Curitiba, eu comecei a ter convulsões dentro da ambulância e, segundo o relato dos meus amigos, eu dava pulos na maca da ambulância de 1 metro assim. Comecei a me debater bastante dentro da ambulância e comecei então a esboçar ali uma parada cardíaca. Então veio a parada cardíaca. Nesse momento em que parou o coração, em que parei, a ambulância parou no acostamento, pediu para que meus amigos descessem da ambulância e ficou comigo lá o médico e o enfermeiro, e tentando me reanimar com desfibrilador, dando choques em mim e aplicando adrenalina para ver se meu coração voltava a bater. Depois de 8 minutos, o meu coração não voltou a bater. Eles desceram da ambulância, então declararam ali para os meus amigos que eu não havia resistido
e que eu tinha morrido. Eu tinha tido uma parada e já tinham tentado me ressuscitar por 8 minutos, eu não tinha aguentado, não tinha voltado. Depois de tentarem me reanimar dentro da ambulância por cerca de 8 minutos, sem sucesso, os enfermeiros então e o médico, eles descem para anunciar aos meus amigos que estavam ali do lado de fora que eu não havia resistido, que eles fizeram de tudo que poderiam ter feito, não é? Mas infelizmente eu não aguentei, então eles atestaram ali o meu óbito. Nesse momento, os meus amigos, especialmente o Sérgio, eles começaram a chorar desesperadamente. E o Sérgio, então, ele se ajoelha no asfalto e começa a clamar a Deus por um milagre. Ele começa a clamar a Deus para que Deus me ressuscitasse, que Ele pudesse me devolver vivo para minha esposa, para minha família. Que Deus permitisse que eu concluísse o sonho de ser pastor. Ele sabia que eu estava estudando, né? E depois de muito chorar e muito clamar a Deus, o Sérgio então, ele conta que ele segura o médico ali pelas pernas e pede pelo amor de Deus para que o médico tente mais uma vez. O médico reluta, diz que não adianta, já são mais de 10 minutos que o Evandro está parado lá, né, está sem oxigênio, não tem mais o que fazer, e o Sérgio chacoalha ele, pede para que ele volte. O Sérgio luta ali com ele, volta lá, tenta mais uma vez. É quando então o médico e os enfermeiros, atendendo o clamor do Sérgio, por desencargo de consciência, não sei, mas a gente sabe que movidos por Deus, né, eles voltam para a ambulância e tentam ali, uma última vez, me reanimar, né, com choques e injetando também adrenalina nas minhas veias. Foi quando, pela graça de Deus, para surpresa deles ali, o meu coração voltou a bater. Eles fazem então contato com o hospital em Curitiba. O hospital diz que está tudo preparado para me receber, para minha chegada lá. Pede para que me monitore, injete mais adrenalina e sigam viagem. Tinha mais 1h30 ainda até Curitiba, até o hospital que estava me aguardando. Na madrugada de segunda-feira, do dia 28 de junho, eu recebi uma ligação. Eu lembro que o meu celular tocou ali por volta de umas 4h30 da manhã. Eu ia trabalhar, né? E eu costumava acordar por volta das 6. Quando ele tocou às 4, eu achava inclusive que era despertador e eu desliguei a ligação. Aí ele ligou novamente e aí eu vi que era o Sérgio, o nosso amigo que estava conduzindo o carro. E ele me ligou e falou: Aline, eu preciso que você venha aqui em Curitiba buscar o Evandro. Aí na hora eu, meia com sono, falei: como assim buscar o Evandro? Por quê? Ele falou: não, porque a gente bateu o carro e ele machucou a perna. Eu sei que eu desliguei o telefone dizendo que eu não podia ir. E aí passou meia hora, eu levantei, já começando a me arrumar para trabalhar. Ele insistiu: Aline, eu preciso que você venha até Curitiba. E eu falei: Sérgio, mas eu estou em São Paulo, ir para Curitiba, pega um ônibus e vem com o Evandro. O carro a gente manda um guincho, né? E aí ele falou: não, mas eu preciso que você venha porque o Evandro machucou a perna e ele já está no hospital e talvez ele vai ficar internado. Aquela situação me deixou um pouco confusa, porque se ele tinha só machucado a perna, por que ele ficaria internado? Mas enfim, aí eu lembro que eu fui na casa dos meus pais, por volta de umas 6h30 da manhã, e falei: pai, eu preciso ir para Curitiba buscar o Evandro, porque eles sofreram um acidente e ele não tem como vir de ônibus, ele machucou a perna. A minha igreja em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, quando ficou sabendo de tudo que tinha acontecido, já começaram então uma campanha de oração. Os amigos se reuniram em corrente de oração por mim naquela noite de segunda-feira e clamaram a Deus pela minha vida. E alguns dos meus amigos, já desanimados, já começaram a se preparar para a notícia ruim que estava por vir, não é? Quando, na terça-feira, por volta de 1h da tarde, eu acordei. Eu acordei e eu lembro que eu enxerguei um teto branco, algumas luzes ali sobre mim, e logo eu senti um incômodo aqui na minha garganta. Eu estava entubado. Então minha primeira reação, questão de segundos, foi arrancar aquele tubo ali, e na hora que eu puxei o tubo,
a enfermeira, eu ouvi a enfermeira gritar, tá tendo convulsão, convulsão, convulsão. E eles me deram uma injeção, eu senti a picada aqui na minha coxa direita, me deram injeção. Eu apaguei de novo, né? E pelo que me consta, eu dormi até por volta de 4 horas da tarde. Bom, no caminho, o Sérgio teve um momento que me ligou perguntando novamente onde que eu estava. E eu falei, fiz referência ao quilômetro, ele falou assim, corre, porque se você não correr, você não vai mais ver o Evandro. A hora que ele falou isso, eu não consegui mais dirigir, porque eu entendi que a situação não era tão simples, embora ele não tenha falado abertamente, mas eu senti que algo muito sério tinha acontecido. Quando eu cheguei no hospital, o Sérgio estava na porta do hospital me esperando e ele me arrancou do carro e eu só lembro dele me empurrando assim nas costas, vai aqui, vai ali, me direcionando. Quando eu me deparei, eu estava dentro da UTI. Ele abriu a porta, eu fiquei lá, me paramentaram e me levaram até o leito onde estava o Evandro. E o que me fez reconhecer o Evandro foi a mão dele. Eu reconheci ele pela mão. A mão dele estava bem inchada, mas eu vi ali pela mão que era ele, porque a face dele estava irreconhecível. Ele estava, assim, o rosto dele estava totalmente irreconhecível. E naquele momento, quando eu vi ele naquela situação, eu desmaiei. E aí depois me contaram, né? Os médicos me tiraram. E aí ficou ali fora a minha mãe, o meu pai e a minha cunhada. E a minha mãe me vendo saindo do lado de dentro da cadeira de roda, desmaiada, a minha mãe achou que o Evandro já estava morto. Então a minha mãe se debruçou sobre mim e começou a chorar, achando que ele já tinha morrido. A minha cunhada, vendo tudo aquilo, ela travou, ela teve um período ali de pânico e ela travou, ela não teve reação. E o meu pai também passou mal. E aí meu pai foi socorrido. E aí o médico perguntou, falou, tem alguém aqui da família, né, que tenha condições de ouvir o que o médico tem para falar? A minha cunhada era a única que ainda não tinha, né, desfalecido ali. E ela ouviu o que o médico tinha para dizer. Ela disse pra gente depois, quando eu acordei, que o Evandro tinha sofrido um acidente. Ele estava entubado, ele tinha sofrido traumatismo craniano e a situação dele era gravíssima. E os médicos disseram que se ele levantasse daquela cama em 7 dias, que eles imaginavam que era o prazo ali que o corpo dele ia reagir, ele teria sérias sequelas, se é que um dia ele voltaria a andar e ser uma pessoa normal. E aí eu fui atrás do neuro, no hospital, pedi para que o neuro autorizasse a remoção dele, a remoção aérea para São Paulo, para que ele viesse para um hospital maior e tivesse mais chances de vida. E aí o médico me atendeu, eu lembro que eu entrei na sala dele depois de muito tempo de espera e eu falei para ele o que eu queria, falei, eu quero remover meu esposo, quero levar ele para São Paulo, porque lá tem hospitais muito bons e eu quero que ele tenha uma chance, né? Se a situação dele é tão grave, eu não sei onde que ele está, eu não conheço, né, esse hospital, então eu quero levá-lo para lá. O médico não deu muita atenção porque eu estava falando, ele olhava para o celular e pouco me ouvia. E depois que eu terminei de falar, ele virou o celular para mim e pediu para que eu olhasse uns pontinhos pretos que tinha naquela tela. E ele falou assim, você pode contar para mim esses pontinhos? E eu contei os pontinhos que estavam na tela do celular dele. E eram 18 pontinhos. Aí ele falou, olha, esses pontinhos são os coágulos que estão na cabeça do seu esposo. Se você tirar ele da situação que ele está, o risco é todo seu. E aí eu entendi que eles não tinham o que fazer, né? A gente teria que aguardar e confiar em Deus, que Deus faria o melhor por ele, porque a situação dele era muito grave, ele não podia sair dali. No dia seguinte, nós voltamos ao hospital e o médico pediu para que eu entrasse na UTI. E quando eu entrei na terça-feira, às 2 horas da tarde, no horário de visita, o Evandro estava acordado, para minha surpresa. E a hora que ele me viu, ele falou, oi amor. Algo inexplicável, assim. Quando eu acordei, às 4 horas da tarde, na terça-feira ainda, eu já não estava mais entubado, não é? Já estava respirando, né? Sem o auxílio de aparelhos, porém amarrados, não é? E uma comitiva de médicos ao meu redor ali, me observando, me analisando, procurando ver toda a minha reação, né? E naquela mesma hora que eu acordei, eles começaram a me interrogar, não é?
Estava ali o neuro, o cardiologista, o oftalmo, o ortopedista, todos eles com muitas perguntas para mim, perguntando se eu lembrava o meu nome, se eu lembrava aonde eu estava, se eu sabia o que tinha acontecido comigo, não é? Perguntando o nome da minha esposa. Eu lembro que um dos médicos, eu acho que o ortopedista, falava assim: Evandro, mexe o pé direito, agora mexe o pé esquerdo. Evandro, mexe a mão direita, agora mexe a mão esquerda. E eles iam fazendo as anotações ali. Foi quando um deles disse assim: olha, impressionante, deixa ele descansar mais um pouco e vamos falar com a esposa dele. Então eu percebi que a minha esposa estava por perto ali, fiquei um pouco mais tranquilo e dormi de novo. Ele saiu da UTI na quarta-feira no final do dia, e aí ele foi para o quarto na quarta-feira, e ali ele começou o processo de recuperação ainda no hospital. Ele foi na fono, ele fazia fisioterapia, o médico, o oftalmo olhava ali a questão do olho dele. Ele teve uma fratura muito grave na testa e no nariz, então ele passou por uma cirurgia aqui também para voltar essa parte da face. Eu sei que isso tudo ocorreu em uma semana. Quando foi sexta-feira, o Evandro teve alta e ele pôde sair da UTI andando comigo do lado. Enfrentei a partir dali, então, alguns meses de recuperação. Recuperação de parte do movimento da minha perna esquerda, tinha sido afetada ali pelo acidente, mas principalmente esse olho direito aqui, que foi perfurado pela lata do carro, né, pela ferragem do carro, na hora do acidente. E eu pedi a Deus, eu lembro, iniciou-se então o mês de julho daquele ano, o ano de 2011, as aulas lá na faculdade de teologia voltavam dia 4 de agosto, e eu pedi para Deus que me permitisse voltar às aulas, não é? Que eu não queria perder aquele semestre, tinha traçado uma rota, um plano para a minha vida. Eu pedi para que Deus então continuasse, né, e terminasse o milagre que Ele tinha operado em mim, me permitindo voltar às aulas no dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto, eu subi as alamedas do NASP, Engenheiro Coelho, enxergando com o olho só, porque o olho direito ainda estava em tratamento, e pude concluir ali o segundo semestre da faculdade de teologia. Foi um processo bem delicado que a gente passou, foi uma situação bem difícil, mas em todo o tempo a gente sentiu a mão de Deus, porque a gente tem certeza que Deus tinha um propósito muito grande na nossa vida. E hoje eu conto com alegria, porque o Evandro ficou 100% e Deus não deixou nenhuma sequela, né? A memória dele é melhor que a minha. Ele é uma bênção na nossa vida e eu sou muito grata a Deus por esse milagre que Deus fez na vida dele. Posteriormente, fizemos um tratamento para que recuperasse o movimento do meu olho direito. Ele voltou e, embora eu tenha perdido 25% da visão desse olho aqui, mas eu louvo a Deus porque Ele fez um milagre completo, não é? E hoje restam aí as lembranças do dia em que Deus literalmente me chamou da morte e me deu mais uma chance de vida. Naquele dia em que recebi a alta do hospital, na sexta-feira, 5 dias após o acidente, uma junta médica, antes de nos liberar ali, eles se reuniram conosco e disseram que o nosso caso era um caso a ser estudado pela ciência. Eles estavam incomodados porque eu havia tido uma rápida recuperação do politraumatismo craniano, de todos os machucados que o acidente me fez. Eles estavam incomodados também porque eu tive 3 paradas cardíacas, juntando um total de 13 minutos sem oxigênio no cérebro. Eles disseram que eu precisava ter uma sequela, enfim. E eles me pediram para que eu voltasse ali no hospital, em Curitiba, pelos próximos 6 meses, uma vez por mês, para que eu pudesse ser analisado por eles. Eles precisavam bater o martelo, dar um diagnóstico baseado na ciência, e eles não poderiam fazer isso naquele dia, porque o meu caso não tinha explicação. Um dos médicos disse: rapaz, se você acredita em Deus, esse seu Deus deve gostar muito de você mesmo, porque o seu caso é um caso que a gente vai estudar, a gente não tem uma explicação. Cuidei de você quando o seu coração se quebrou. Cuidei de você
cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei